Hey there, how are you? Guys, hoje a gente vai ver como a gente vai organizar nossos horários para estudo, de maneira geral, ok? Ah, Vendo sobre rotina e algo muito importante que eu falo bastante aqui é ter um caderno, ok? Eu já fiz um vídeo sobre ter um caderninho assim, só para anotações, para estudos. É importante a gente ter esse hábito de escrita, tá? Porque ajuda na nossa memória, na compreensão do idioma, etc, etc. Beleza? Então, para começar, a gente tem um caderno, ok? E a gente vai fazer uma agenda, ok? Aqui você pode colocar só os seus horários de estudo pro inglês, por exemplo, pro idioma que você está estudando no momento, ou fazer realmente a sua agenda da semana, tá? Eu vou. Peraí, deixa eu pegar aqui, para ficar mais fácil. Mas eu já vou usar o caderno também, tá? Então, por que a gente vai escrever? Por que a gente vai fazer essa parte escrita? Porque é importante a gente ter esse visual. Nós somos pessoas, seres humanos, na verdade, né? Nós somos muito visuais, certo? Que bom que nós somos pessoas, né? Mas assim, o que eu quis dizer é que nós somos muito visuais. Quando a gente vê, a gente geralmente memoriza mais fácil. É por isso que, por exemplo, quando a gente tem flashcard, é muito interessante colocar foto, uma imagem, por exemplo, aqui é um livro, é um notebook, é um livro de notas, notebook. Então a gente associa de uma maneira mais rápida, beleza? E mais fácil também, porque a gente tem o visual, a gente tem o mundo concreto. Então, por isso que eu sempre falo para escrever, porque a gente tem essa visualização do que a gente está pensando, essa referência visual. Então, o que você vai fazer? Numa folha à parte, você vai escrever a sua agenda, tá? Já pego aqui o caderno. A sua rotina, a sua semana, tá? Assim, pode ser grande para você visualizar todos os dias, certo? Ou pequenininho numa agenda, mas é interessante você fazer item por item, tá? Então, geralmente eu faço aqui os dias da semana, né? Segunda, terça, tá? Vou fazer rapidinho, só para. Porque não é a ideia do vídeo, tá? É mais para organizar seus horários de estudo pro idioma, tá? E aqui a gente coloca os horários do dia, tá? Certo? O que você vai fazer? A gente vai marcar, por exemplo, aqui, das 8 às 11, por exemplo, eu trabalho. Então, a gente risca, né? A gente não pode estudar, tá? Então, você vai fazendo uma agendinha visual, no papel, para você visualizar, certo? E anotar, por exemplo, horários importantes, trabalho, academia, geralmente que você não pode mudar, que você é a sua obrigação. Daí, você vai perceber com isso que geralmente todo dia às 7 horas você pode ou acordar um pouco mais cedo ou você tem uma meia hora livre pela manhã. Geralmente você vê as redes sociais ou você assiste uma série, por exemplo, mas você pensou assim, poxa, eu tenho esse horário livre, eu vou deixar para o inglês, por exemplo, certo? Então, você já tem esse visual, entende? Você coloca uma cor diferente, você vê que tem pequenos horários durante o dia que você pode colocar o inglês, certo? Então, a primeira coisa a fazer é essa agenda, a sua rotina, com as atividades que você tem a obrigação de fazer, atividades que você pode mudar, por exemplo, o horário da academia, que é um pouco mais flexível, certo? E daí você vai colocar o inglês nesses horários, tá? Então, todo dia, 7 horas, eu vou estudar 30 minutos. E mais à noite eu tenho 15 minutos para revisar, por exemplo, ok? Essa é uma boa estratégia de estudos que a gente vai fazer um outro vídeo, que é um método de um poliglota que eu vi em algum lugar, agora eu não lembro onde eu vi, mas eu já vou fazer um vídeo sobre, tá? Ok, então a primeira coisa é fazer a sua agenda visualmente, ter essa referência visual, e você vai pensar aonde você vai colocar o inglês, onde você consegue, porque ó, imagina, cada um tem uma rotina diferente, certo? Eu não sei como é sua, eu não sei se você trabalha pela noite, por exemplo, eu não sei se
você tem pouco tempo, muito tempo, ok? Mas a ideia é bem simples. Vê esses espaçozinhos, meia hora, 40 minutos, na sua rotina e tenta colocar inglês nela, ok? Ou, por exemplo, mudar, acordar mais cedo para estudar um pouco mais, ou dormir um pouquinho mais tarde, se você é mais produtivo pela noite, certo? Horário de almoço, coloca aí 20 minutos, ler uma notícia, assistir um vídeo, todo dia, imagina? No fim da semana, se você contabilizar, você estudou 4 horas, 3 horas e meia a mais de inglês, se você não faz aula, fora a aula que você faz, ou estuda por conta, certo? Então, é importante visualizar, beleza? Como eu comentei, cada um tem a sua rotina, certo? E você precisa, tipo assim, realmente não coloque muita pressão em você, tipo, eu preciso dar 1 hora por dia. É impossível. É, sei lá, eu acho que só adolescentes têm essa disponibilidade, certo? Para estudar 3 horas por dia em inglês, por exemplo. Mas nós, com a rotina puxada, trabalho, família, a gente realmente fica sobrecarregado, certo? Mas pense assim, se eu conseguir estudar 20 minutos, 30 minutos todo dia, já tá valendo. Não coloque pressão em você do tipo, eu nem consigo estudar 1 hora, por que eu vou tentar? Não, coloque, tá? Coloque 10 minutinhos, 15 minutinhos, e daí com o tempo você vai ver que vai fazer parte da sua rotina. Você não consegue não fazer isso. É que nem academia. Você vai toda segunda e quarta, por um mês, você vai ver que já faz parte da sua rotina. Então, pense o inglês como se fosse ir para academia, tá? É por isso que é interessante colocar na sua agenda, porque daí você vê como uma atividade que não dá para faltar. Você vê como uma reunião de trabalho ou como uma aula na faculdade, por exemplo. Pense, veja com esses olhos, tipo, é algo que você não pode não fazer. É algo que você não pode deixar de fazer, beleza? Daí aqui nesse caderno, que você vai usar, tipo, como um tudão, assim, anotar, praticar frases, anotar informações, anotar gramática, por exemplo. Eu sempre coloco no começo, pelo menos, eu faço uma agenda, normalmente, tá? Por exemplo, eu faço uma miniatura dessa agenda, eu coloco na primeira página, e daí nas outras páginas, eu sou um pouco metódica, tá? Então eu faço assim, o que eu vou fazer a cada dia, certo? Então, por exemplo, segunda eu vou ler um texto, terça. Não, peraí. Segunda eu vou fazer um texto, terça eu vou ler um texto. Mas às vezes, em outro vídeo eu vou comentar que a gente não pode deixar assim, por exemplo, hoje eu vou treinar a leitura, amanhã eu vou treinar a fala. Na verdade, tudo está conectado. A sua fala, a sua leitura, a escuta, tudo está conectado. Então, é muito difícil a gente estudar uma habilidade, né, para cada dia. Mas no outro vídeo eu explico. Eu só deixo assim para ficar um pouquinho mais claro para mim. Tipo, terça eu vou ter que ler uma notícia obrigatoriamente. Depois eu vou escrever usando as palavras novas. Depois eu vou explicar para mim o que eu li nessa notícia. Mas em outro momento a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá? Outra coisa que eu vi de um poliglota no YouTube, se eu não me engano, é planejar a semana. Então, por exemplo, aqui, Totoro é aquele filme do Ghibli, tá? Aquele filme animado, desenho animado. É filme animado, né? Enfim, desculpa se eu falei errado. Mas eu adoro. E eu coloquei. Mas a ideia aqui é que na semana eu coloquei como tema esse filme. Então, por exemplo, na segunda, dia 3, por exemplo, esse foi de outro ano, tá? Não é desse ano, não. Por exemplo, na segunda eu vou ler um texto sobre esse filme. Depois eu vou assistir um vídeo. Daí eu vou ler as críticas. Então, como eu já estou mais independente, estou um pouquinho mais avançada, aqui era para italiano, se não me engano. Como eu estou mais avançada, eu tenho essa independência. Então eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que melhorar, eu sei o que eu tenho que estudar. Mas, uma ideia, uma dica bem interessante que esse poliglota que eu escutei, ele falou que ele planeja a semana dele aos sábados. Então, por exemplo, todo sábado ele vai separar recursos, vídeos, textos para ler durante a semana. Então você vai ganhar tempo. Então eu ganho tempo, é super útil, eu acho super legal essa ideia, porque daí eu sei o que eu tenho que fazer já, eu não perco tempo e tá tudo pronto. Eu só tenho que
praticar, você tem que consumir, certo? Então, é uma outra dica aí para colocar na sua organização, certo? E que mais? Isso aqui eu vou falar em outro momento, mas assim, eu já falei em vídeo sobre transformar como se fosse uma agenda o seu caderno, colocar o dia, escrever aqui, por exemplo, palavras novas e daí escrever um textinho embaixo. Desse jeito eu faço, eu estudo assim, faz um tempinho já. Pode funcionar para ti ou não, tem que testar, tá, pessoal? Sempre que for testar alguma coisa, teste apenas uma coisa e também por um tempo relativamente grande, pelo menos umas 2 semanas, um mês, porque realmente você vai ver assim, funciona ou não para mim, tá? Então eu vou deixar como uma dica extra, né? Então, primeiro, faça sua agenda visual, veja em que momentos do dia você vai conseguir estudar inglês, certo? Depois, no seu caderno, nas primeiras páginas, faça a agendinha, coloque o que você tem que fazer, uma ideia geral que você tem que fazer durante cada dia, certo? E daí, ao longo do tempo, né, faz um planejamento meio geral do mês também. Então, na primeira semana é isso daqui, na segunda semana tal, tal, tal. Isso aqui é só ser, enfim, se funcionar para você, beleza? Então, pessoal, é uma ideia de como eu organizo meus horários, tá? Como que eu faço. Coloque em prática, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, beleza? E, como eu comentei, tente pelo menos 2 semanas, tá? 2 semanas, um mês. Assim você vai ver se realmente funciona ou não. E tem que tentar. Coloque em prática. Beleza? Então, qualquer dúvida aqui nos comentários. And that's it, guys. Veja a descrição do vídeo. And see you. Bye, bye.